Olá, eu sou o professor Aldemir Bril Júnior, candidato ao processo seletivo simples do Estado do Paraná nas disciplinas de Matemática e Física. E o tema escolhido para a minha aula hoje foi função. Então, falaremos sobre função. Então, vamos lá. Iniciando, falando sobre função, nós temos que ter um entendimento sobre o que é uma função, para que serve uma função e os critérios para desenvolver ou para se estudar ou para elaborar uma função. E isso faz com que nós construamos nosso conhecimento e consigamos analisar no nosso cotidiano as funções apresentadas ou posteriormente a gente vai ver que em determinadas funções existe uma lei. Então, começar a criar aí um conhecimento em relação à função e a sua aplicabilidade no nosso cotidiano. E isso daqui é extremamente importante porque a gente utiliza em diversas formas no nosso dia a dia. Então, para falar sobre função, vou destacar aqui uma definição, um rigor matemático, para a gente utilizar esse rigor matemático, essa definição matemática, para poder então estudar caso a caso de determinadas funções, para nós sabermos se é realmente uma função ou não. Então, o que seria essa definição ou qual a definição que eu estou trazendo aqui para vocês? Então, a definição que eu trago aqui para vocês de função é a seguinte: função é a relação, destaco aqui, relação entre o conjunto A e B, na qual, vejam só, não é qualquer tipo de relação, na qual para todo elemento do conjunto A exista um único correspondente no conjunto B. E esse tipo de relação nós definimos como sendo uma função de A em B. Então, é função de A em B. Importante ressaltar nesse momento que A é denominado domínio da função e B é denominado contradomínio da função, tá? Então, esses são pontos importantes também que posteriormente a gente vai parar para dar uma analisada. Então, nós temos essa definição e essa definição vai nortear aqui os nossos estudos. Para verificar um pouco mais, ilustrar um pouco mais isso aqui, é interessante nós fazermos o quê? Alguns diagramas. Esses diagramas onde a gente vai alegar o conjunto A, conjunto B
e algumas situações. Conjunto A, conjunto B, conjunto A, conjunto B, conjunto A, conjunto B. Então a gente pode elencar diversas situações aqui para a gente analisar se realmente é um conjunto, não é uma função, não é uma função de um conjunto no outro conjunto, e estudando e aplicando a definição que nós observamos ou que foi registrada, né, no slide anterior, aqui durante a nossa aula. Então vamos lá, nós temos a situação 1, situação 2, situação 3 e a nossa situação 4. Então vamos fazer as relações aqui e determinar se é função ou não. Então eu tenho que levar o elemento, todos os elementos de A até B, até um único correspondente em B. Então, se isso acontecer, é função. Então, vamos dizer que nesse caso, acontece isso daqui. Aconteceu isso. Tá? Nós verificamos aqui que nesse caso, nós temos que o elemento central aqui do conjunto A, que nós colocamos na posição central, ele não corresponde com nenhum elemento do conjunto B. Então temos que ter todos os elementos correspondentes. Então se acontece isso, um único, não precisa nem ser 2, 3, um único elemento não tem o seu correspondente, né? Então isso aqui não é função. Então não é função. Outra situação que nós podemos encontrar, vamos elencar aqui na situação 2. Nós podemos ter aqui, né, esse primeiro elemento aqui correspondendo dessa forma, esse segundo correspondendo assim, e esse terceiro correspondendo dessa forma. Então, analisando a nossa definição, nós temos que todos os elementos aqui do conjunto A ele possui correspondente do B, primeira situação sendo satisfeita. Entretanto, nós precisamos ter o quê? Um único correspondente. Se ao analisarmos este que está na primeira posição aqui, né, nós temos que ele tem 1 e 2 correspondentes. Então ele tem que ter um único correspondente. Então logo isso aqui também não é função. Então vamos para um outro caso que podemos ter da seguinte forma: este relacionado assim e este relacionado assim. Aqui pode surgir uma certa dúvida, mas vamos lá. Nossa definição, temos todos do conjunto A correlacionando com o conjunto B, com os elementos do conjunto B, mas aí vocês podem perguntar, mas tem 2 correlacionando com 1, mas eu vou olhar para cada um do conjunto A. Então, o que está na primeira posição aqui, nós temos que ir relacionando com um único. O segundo com um único, mesmo sendo com o mesmo do primeiro, mas é um único. E do terceiro com um único. Ah, mas sobrou um elemento no conjunto B. Conjunto B não tem problema sobrar elementos. Os elementos que não podem sobrar é no conjunto A. Então isso daqui é uma função. E posteriormente, aqui, um caso mais simples, né? Se eu pegasse, relacionasse dessa forma, aqui é possível ver que todos, né, elementos do conjunto A têm um único correspondente no conjunto B e que esses correspondentes são totalmente diferentes. Então isso aqui é também uma função. Bom, então, dessa forma a gente já consegue verificar o quê? Que há diferentes relações que pode surgir de um conjunto com o outro e satisfazendo a nossa definição, aí a gente define como sendo uma função.
E mesmo assim, definindo como sendo uma função, nós temos o que? Diferentes tipos de relação. Então, para tentar ilustrar um pouquinho mais isso, né, clarear, trazer um pouquinho de luz, eu posso pedir para você pensar, no caso, você filho, né, você filho, pensar em sua relação com o seu pai. Posso pedir para você, filho, pensar em sua relação com sua mãe ou até com seus colegas. Você sabe que essas relações elas são diferentes. Então, os conjuntos ou a obra que tem de um lado, né, todos os elementos que tem de um lado, quando ele se relaciona com outro tipo, com um tipo de conjunto, ele vai ter o que? Se for uma função, ele vai ter, né, um caminho, né, diferente para cada relação. Então aqui nós temos um conjunto filho relacionando com o conjunto pai, conjunto filho relacionando com o conjunto mãe. Então nós poderíamos pensar em uma determinada exemplo como que você irrita ou deixar o seu pai feliz. É da mesma maneira que você faz isso com a sua mãe? Né? Provavelmente não. Então esses conjuntos, né, eles têm uma determinada tipo de relação, ou seja, o que você faz e o que transporta isso e o que isso demonstra no segundo conjunto, ou o que isso leva em relação ao segundo conjunto. Então, pensando dessa forma, né, pensando nessas diferentes relações, nós podemos elencar aí algumas características das funções e também, né, algumas propriedades dessa relação que nós vamos posteriormente chamar de lei. Então, são pontos importantes. Então, quando a gente fala da relação entre dois conjuntos, isso daqui, né, ele remete ao que? A uma lei. Essa lei, nós também chamamos ela de equação. Então nós vamos verificar que as diferentes relações vão ter diferentes leis que vão nos trazer aí metodologias de equações ou equações diferentes para serem estudadas. Mas antes de falar sobre essas relações, nós temos que estudar algumas propriedades de conjunto, algumas características, tá? E dessas propriedades que estudaremos posteriormente, se essa relação, né, se quando eu olho para os elementos de um conjunto com outro conjunto, se é uma relação injetora, sobrejetora ou bijetora. Então, essas aqui são características, são propriedades que nós vamos estudar posteriormente. E, né, para entender essa relação de um conjunto com o outro, como eu disse já na definição lá, destaquei para vocês, destaquei a relação, não falava sobre essas propriedades dela ser injetora, sobrejetora ou objetora, mas isso daqui, quando a gente olha para a relação, olha para o domínio e o contradomínio, nós temos que tomar cuidado com essas, né, com essas propriedades, com essas relações. Então, só para trazer também mais um pouquinho de luz em relação a essas propriedades, essas equações, por que é importante a gente estudar isso? Quando você pega a sua conta de água, se você pegar a sua conta de água, ela tem o quê? Uma metodologia de cálculo. Quando você pega a sua conta de luz, ela tem uma outra metodologia de cálculo.
Quando você pega lá, por exemplo, se alguém tem algum familiar que esteja construindo, né, o IPTU, ele também tem uma relação de cálculo, onde leva em consideração o local, leva em consideração da área construída, né, enfim. Temos algumas preocupações aí a ser tomadas para que nós elaboremos as equações onde trabalha a relação de um conjunto, que seria, por exemplo, a área com o valor a ser pago no IPTU, ou a quantidade de água que eu gastei para o valor que eu vou pagar. Então, temos aí esses tipos de elaboração, esses tipos de relações que nós podemos obter através do quê? De uma função. Uma função onde que eu vou olhar para um conjunto do que eu quero relacionar com um determinado valor. Vou olhar para o meu domínio, relacionar com elementos do meu contradomínio. Tá? E então, aí a gente consegue construir essas propriedades de função, como eu já elenquei, né? Se ela pode ser uma função injetora, uma função sobrejetora ou uma função bijetora. E a partir daí, estudando esses casos, nós podemos encontrar as relações que eu disse, que podem ser também denominadas como lei ou equações, que levam um elemento do domínio a um elemento do contradomínio. No caso da nossa definição, só aqui para finalizar, todos os elementos do conjunto A têm que ser relacionados com um único correspondente do conjunto B. Então, essas outras noções aqui ficará para uma aula posterior, mas espero que vocês tenham entendido a relação de função, o que é uma função, e destacando para vocês aqui onde nós podemos encontrar esses tipos de relação. Né? Uma composição de custo também, isso também eu posso estar relacionando através de uma equação entre que leva elementos de um conjunto até outro conjunto. Então, era isso que eu queria exemplificar, trazer aqui na aula de função, e vejo vocês em uma próxima. Muito obrigado.